Era uma vez um menino que era muito impaciente e falava tudo o que vinha na cabeça, sem pensar. Não importava se fosse magoar quem fosse. E depois, passado aquele momento, ele ia e pedia desculpas e queria que tudo voltasse a ser como era antes. E assim foi por um bom tempo. Até que um dia ele começou a reclamar para os seus pais que os seus amiguinhos não queriam mais falar com ele, que não queriam mais brincar, que não queriam mais ele por perto e ele não entendia o porquê. Então, o pai conversou com ele, explicou dessa questão dele ser muito explosivo, de falar as coisas e às vezes magoar as pessoas. E o menino então retrucou: "Mas eu sempre peço desculpas. Então, se eu peço desculpas, então tá tudo certo?" O pai então resolveu dar uma lição ao seu pequeno. Ele fez o seguinte: "Bom, vamos fazer uma coisa. Lá no fundo, no quintal, temos uma madeira na parede, não é?" "É, pai, é verdade, nós temos." "Então você vai fazer o seguinte: todas as vezes que você quiser falar tudo o que vier na sua cabeça, falar sem pensar, você vai respirar e você vai chegar aqui em casa e vai martelar um prego na madeira. Todas as vezes você vai fazer isso. Então, você vai passar uma semana fazendo isso." E o menino, então, no primeiro dia foi lá e martelou um monte de prego. E depois martelou mais um monte. Até que, ao longo de uma semana, quase toda a madeira já estava pregada. Foi diminuindo ao longo dos dias, mas quase toda a madeira já estava com um monte de pregos. Ele, então, terminou aquela semana, foi até o pai e disse: "Pronto, fiz o que me mandou. E agora?" Aí ele falou: "Então agora você vai fazer o seguinte. Você vai, cada dia, até a madeira e vai pedir desculpas para cada um daqueles pregos e vai tirar alguns, até que ao longo da semana você tenha tirado todos." O menino achou estranho e falou: "Ué, mandou pregar, depois mandou tirar? Não entendi." E o menino assim fez. Ia lá, pedia desculpas e retirava o prego. Ia, pedia desculpa, retirava o prego. Até que ao longo da outra semana, retirou todos os pregos. Ele então olhou para a madeira, achou estranha a madeira, mas foi falar com o pai. "Pronto, pai, fiz o que me mandou, mas eu não entendi nada." E o pai então pediu para que o menino fosse com ele até em frente à madeira. Quando eles lá chegaram, perguntou ao menino: "O que você vê?" "Ah, eu vejo um monte de buracos na madeira." "Exatamente, um monte de buracos. Mas você não pediu desculpas?" "Pedi." "E por que você acha que a madeira não voltou ao normal, se você já tinha pedido desculpas?" Então ficou pensativo, olhou para o pai e o pai disse: "É, meu pequeno, às vezes só pedir desculpas não faz tudo voltar ao normal. Às vezes as nossas palavras podem fazer marcas profundas que nenhuma desculpa, que nenhum pedido de perdão talvez vai reparar. Então, quando você tiver algo para falar, pense bem, reflita, respire antes de falar. Assim você pode dizer aquilo que você pensa, mas sem magoar a outra pessoa, para que você não se arrependa e depois tenha que pedir desculpas." O menino então entendeu e percebeu que muitas vezes não adianta a gente sair falando tudo aquilo que pensa de uma vez sem refletir ou sem respirar. Que às vezes a gente pode magoar muito profundamente e essas marcas, infelizmente, não deixarão de existir. Então que possamos sempre, antes de tomar qualquer atitude, antes de falar qualquer coisa, antes de dizer qualquer coisa, respirar, refletir e assim falar. Porque nós precisamos também expressar aquilo que não gostamos ou aquilo que não achamos certo, mas tudo pode ser dito. Porém, é preciso pensar como será dito.